Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui, meu nome é Tito Sabatini, eu estou aqui com o Diogo Costa. A gente vai abrir essa conversa aqui no Fast Campus Talk e vamos falar sobre produção virtual. Que muito tem se falado, muito tem se visto que está rolando por aí, Hollywood, tem hoje em dia estúdio aberto já, mais de 50, 70 estúdios abertos pelo mundo. O Diogo é da Quanta, eu sou da Duo 2 TV, produtora de conteúdo, e vou pedir para o Diogo se apresentar um pouquinho e aí depois a gente começa a falar sobre o que é a produção virtual e por que ela vem tomando tanta fama e tanto corpo aí nos últimos Ah, anos. legal. Meu nome é Diogo Costa, justamente, sou da Quanta, cuido da parte de produção virtual, principalmente, de novas tecnologias também. Bom, e lá dentro a gente trabalha em todos os setores e áreas que envolvem, desde criação de sistemas e tecnologias, mas na parte de produção virtual, nas áreas que podem competir dentro desse assunto. Legal. E aí, queria te perguntar, começar te perguntando uma coisa. Antes do que é a produção virtual, por que a Quanta resolveu montar um estúdio de produção virtual? Que é um dos a gente tem dois hoje no Brasil operando, a Quanta é um deles, então por que vocês resolveram montar isso lá? Eu acho que, na verdade, antes da gente montar esse estúdio, a gente já tinha feito alguns projetos com uma parte mais simples, não mais simples, mas mais específica da produção virtual, que é a extensão de set, seja com projetor ou painel de LED. Então, a gente Sim. normalmente montava isso dentro dos sets e começou a perceber essa demanda de maneira geral e também as outras capacidades que a produção virtual pode ter. Então, esse estúdio que a gente tem lá é um estúdio mais híbrido, em que a gente pode fazer produções virtuais tanto de uma maneira de projeção de plates ou de uma maneira mais complexa com tracking, enfim, ou pré-visualização. Então, na verdade, a ideia foi criar um estúdio que ele pudesse virar, também servir como parte, um estúdio também para o mercado, para a gente conseguir fazer gravações e filmagens em geral, mas também ser uma espécie de um laboratório, que a gente, como é uma tecnologia muito nova, então a gente aplica muito uma coisa quase que retroalimentação dentro do que a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo e vai chegando em novos lugares. Então, ter esse espaço físico foi essencial, eu acho que nesses dois principais lugares, né, que é o da experimentação e do laboratório e do mercado também entender como que a gente consegue atuar com isso. Sim. Falando de experimentação, a gente teve, né, no final de 2019, 2020, a gente teve a live do Criolo, do Alok, logo no comecinho de 21 a live do Criolo, que aí a música, né, usando da produção virtual. E, e aí, durante o ano, eu fiz alguns eventos corporativos em produção virtual e a gente fez um comercial, né, para Lacoste Minecraft, né, um fashion filme. Então, antes de falar dessas produções, queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é a produção virtual. Tá, eu vou Hoje, como tentar. a gente conhece, se você conseguir resumir para a gente, eu sei que é Sim. complexo, mas conseguir resumir para a gente o que é a produção virtual. Acho que eu vou resumir já junto com uma possível pergunta também, que é o que a gente, de certa forma, entrega na conta como serviço, que, de alguma maneira, a gente Sim, tenta abranger os lugares da produção virtual. Eu acho que, principalmente, são 4 lugares que a gente atua mais, sendo um deles o de pré-visualização, que é um período de pré-produção do projeto, em que a gente consegue colocar em escala o diretor, o fotógrafo, o diretor de arte, tanto para entender formas de construção, como que a cenografia está sendo feita, como que o movimento de câmera vai, enfim, dialogar com a cenografia que está sendo construída e também com esse mundo virtual que a gente pode estender com chroma ou com painel de LED ou projetor. Para fazer parte de stunt vis, que seria uma espécie de visualização de ação. Então, eu quero fazer alguma coisa que eu preciso ter algum tipo de movimento de câmera, entendendo qual que é a lente, como que vai se comportar, como que é a luz, enfim. Toda essa parte de pré-produção na visualização do processo, uma visualização técnica, um story vis, a gente faz isso lá, sim. para depois criar um storyboard e uma espécie de documento técnico do processo. Aí, um outro lugar que a gente chega depois disso é o in-camera VFX, que é o efeito que a gente faz diretamente para o sensor de câmera, né? Para a câmera acontecendo ali na hora. Dentro desse lugar, a gente trabalha com a parte de extensão de set, que seria você ter alguma cenografia em primeiro plano e você continuar essa cenografia dentro do mundo virtual,
com painel de LED ou enfim, com projetor ou outras tecnologias, telas e coisas. A gente faz isso para veículos também, que seria a parte de carros e painéis de LED com reflexo e tudo mais, e também com controle de iluminação interativo. E, por fim, a parte de tracking de câmera, que é toda essa tecnologia, mas não com plates 2D, mas em que você tem o 3D e a câmera, a perspectiva que a gente projeta no painel é a perspectiva a favor da câmera. Então, quando a câmera se mexe, o 3D ele compensa dentro dessa visão. Aí, eu imagino que também tenha a parte de mocap, que eu imagino que também seja dentro da parte de produção virtual, que é de captura de movimentos. E a gente, dentro disso, pode jogar para o Previs, pode jogar para todos esses mundos. E, por fim, uma parte de telas, que é uma interação em tempo real, seja com celular, com computador ou com, enfim, qualquer tipo de tela. Em resumo, eu acho que assim, a produção virtual, para mim, a grande metáfora da coisa é a ideia do tempo real e você conseguir trazer para o instante de agora a possibilidade de modificação e a possibilidade ou de projetar isso, ou de visualizar isso dentro de um óculos, ou jogar num painel de LED, ou enfim. Para mim, o tempo real é como se fosse um lugar especial quando a gente fala de produção virtual, porque é onde, de fato, as coisas acontecem. Isso é o que eu acho. Tá, legal. Depois eu vou voltar nisso. Aí, antes de voltar, eu queria que você explicasse para a gente como funciona. O que precisa. Quando eu entro no estúdio de produção virtual, o que eu vou ver lá dentro? Olha, então, dentro dessas, digamos, variedades de você conseguir fazer, por exemplo, numa pré-visualização, você vai ter um sistema de captura de movimento, você vai ter um sistema que vai ver onde que o iPad vai estar dentro do espaço, onde que vai... Então, você vai ter um volume, que dentro desse volume você vai ter uma possibilidade de captura de coisas que você queira capturar ali dentro, seja um esqueleto de um humano, seja uma câmera, seja etc. Caso você expanda isso para outro lugar, aí, além disso, você vai ter, possivelmente, os painéis de LED em volta, que é o que vão fazer essa extensão de set a favor da câmera. E, além disso, toda a parte de iluminação que você consegue controlar em tempo real junto com isso também. Então, eu imagino um estúdio apanhado de coisas que você consiga traquear objetos e lugares, uma maneira de você estender isso para o mundo virtual e interagir isso com as luzes que existem ali, principalmente. Então, ele é justamente um estúdio muito, né? Você pode ver um projetor lá dentro, um painel de LED, um SkyPanel, um OptiTrack, um MoSys. Então, tanto de uma maneira mais simples quanto mais complexa também, né? Você pode ter um estúdio de produção virtual que é uma TV e um HTC com um tracker em cima da câmera. E você vai ter um outro estúdio que tem um volume de 1.000 metros quadrados de painel com câmera OptiTrack no negócio inteiro. E então, acho que justamente, acho que a metáfora do tempo real ela pode ser aplicada em qualquer lugar. E aí, cada projeto... Isso é uma outra vantagem de diversos também, né? tamanhos, né? Exato, e o customizável, né? A possibilidade de customizar isso para cada tipo de entrega e tipo de projeto. Sim, sim. E aí, falando nessa metáfora do real time, vamos pular para as game engines que entraram com tudo aí, que a gente vê hoje o Unreal 5 chegando com nível de qualidade. Saiu essa semana um vídeo do metrô de Nova York, você viu esse? É impressionante. É impressionante. É um 3D que você olha e fala que aquilo é real. Assim, já começa a enganar bem o olho humano. E eu acho que o olho da câmera a gente já consegue trabalhar o primeiro plano e o plano do LED, né, que é o 3D que está ali atrás do ator ou do assunto, já bem real. Né? Tem um jogo entre o fundo e a frente com a fotografia e com a direção de arte para fazer esses mundos casarem. E o que diferencia o plate, que você falou, o plate do Unreal? Só para o pessoal entender, para a gente explicar um pouquinho melhor o porquê de usar uma ferramenta dessas de Game Engine dentro de um estúdio virtual. Bom, para mim é um lugar principal que é o que a gente chama de parallax, que é não só, tem muitos outros motivos, que é você mudar objetos em tempo real, enfim, iluminação, mas um motivo principal é essa capacidade de integração quando você tem um movimento de câmera, esse movimento de câmera, ele compensar a perspectiva do que está sendo projetado no painel. De certa forma, para mim é que nem esse dedo daqui, sabe? Esse dedo daqui, ele está de um lado, se eu movo a câmera, agora ele acaba ficando em outro lado, sabe? Então, é uma coisa do tipo você ajustar os objetos de acordo com essa perspectiva que se move, sabe? Sim. Principalmente, como
como se eu estivesse aqui, eu mexo a minha câmera, tem cenário lá atrás acontecendo. Exato, se fosse um plate, ia ficar parado ele ia exatamente. ficar parado. Sim. Mas, sim. fora isso, a questão do tempo real aplicada no mundo 3D, né? Num plate, você tem uma situação de luz e você tem uma situação de cenário em que você projeta ali, você ajusta o horizonte, você ajusta a cor, você faz o que precisar, mas é aquilo dentro de uma textura 2D, né? Agora, sim, era aqui que eu ia voltar. Você vai mudar a posição do sol, você vai tirar essa palmeira daqui, você quer mudar... Então, ele é muito mais dinâmico e muito mais participativo, né? Ele é, de fato, tempo real. Então, e você consegue, enfim, justamente mudar cada tipo de parâmetro de cada tipo de objeto e cada tipo de estrutura que tem ali dentro. Então, ele dá uma liberdade criativa gigantesca. Eu vou entrar nisso. Era isso que eu queria falar aquela hora lá, que eu ia voltar agora. Vocês gravaram um clipe do Criolo, Sistema Obtuso, na Quanta. E eu lembro do Cisma, do diretor, me contar que ele achou muito legal, que a diretora de arte estava sentada atrás, do seu lado ali, no Unreal, criando conteúdo, e falou, não, pega esse prédio, bota mais para cá, essa árvore aqui que está pegando fogo, vamos compor essa árvore lá do 3D com a minha aqui da frente, para ela tinha uma cenografia. Então, esse casamento dos mundos, né? E o Will também, o fotógrafo, ele, não, vamos posicionar a luz mais para cá, expõe um pouco mais o seu fundo para eu compensar aqui, né? Tem todo um trabalho que começou a cruzar, né, os mundos aí da pré e da pós-produção. É uma grande base. Ainda mais, né? Sim. Então, eu acho que isso, quando ele falou isso, foi muito interessante, né? Você tem isso. A gente viveu isso também fazendo Lacoste Minecraft, que o diretor de fotografia chega e falou, não, pega todo esse sol que estava de um lado, vira para o outro lado, porque aqui no mundo real a minha luz está vindo desse lado aqui, eu preciso fazer o sol do mundo real e virtual. Eu não gostei daquela nuvem, exato, sim. Troca e nesse dia foram 17 cenários, né? 17 hotspots que a gente ficou variando, eu acho, né? Dentro da ilha. Então, explica como funciona isso para a gente. Vamos falar sobre esse projeto específico que foi legal e que foi uma baita experiência. A gente tinha a missão era criar um fashion filme para a Lacoste. A Lacoste fez uma colaboração com a Minecraft, então eles lançaram uma linha de roupas Lacoste Minecraft. E aí a gente teve acesso, o pessoal da Minecraft criou uma ilha, então você pode jogar no jogo, você escolhe a ilha e entra na ilha da Lacoste dentro do jogo. A gente teve acesso a essa ilha, criamos alguns cenários. Aí explica para a gente o que é esse lance dos hotspots, como que a gente consegue passear dentro de uma cena 3D e para ajustar a fotografia, vira o cenário de um lado para o outro e ajusta toda a luz, tudo em tempo real, né? Nesse projeto em específico foi bem divertido, na verdade, né? Porque a gente recebeu todos os assets da Lacoste, então a gente tinha os prédiozinhos separados, cada coisinha que tinha dentro do mundo da Lacoste no Minecraft, a gente recebeu como assets separados. A gente jogou tudo isso para dentro da Unreal e criou esses lugares que a gente gostaria de filmar no dia da gravação, que tinha, enfim, quadra de tênis, do lado do jacaré, em cima de um prédio, embaixo da rua, etc. Então eram vários lugares que a gente juntou todos esses assets e criou já uma ilha nossa, compondo cada uma dessas visões. Então, no dia do set, o diretor podia falar assim, agora eu quero que o meu volume, né, que o meu painel de LED, com a minha câmera, com os meus trackers, com tudo, viaje para esse lugar dentro do mapa 3D. E como a gente trabalha em escala real humana dentro do Unreal, tudo que o painel de LED ele tem 4 metros de altura, se dentro do Unreal tiver um prédio de 4 metros, ele encaixa exatamente no mesmo ponto. E a câmera vê isso. Então, a gente fica viajando nesses hotspots para conseguir visualizar esses lugares que, a princípio, né, a gente... Sim. E esse filme funcionou muito bem porque ele tinha uma estética de videogame, né? Então, ele funcionava super bem. Quando a gente fala de painel de LED, a gente lembra de show, de evento corporativo, que é tudo mais gráfico. Agora, vamos cair um pouco para o cinema, vamos trazer para um fundo real, que a gente precisa ter realismo, como a gente vê nos Mandalorians, no Batman, mesmo que seja estilizado como no futuro distópico, a gente precisa de um background real. Como que isso funciona no cinema? Como você vê isso sendo para quem está assistindo a gente? Eu tenho uma produtora, eu quero fazer uma cena,
sei lá, preciso levar a Ivete Sangalo para a praia. Por que é melhor levar a Ivete Sangalo para a praia do que para a praia de mentira do que para a praia de verdade? Ou o que eu ganho se eu preciso fazer 6 cenas diferentes, eu preciso fazer uma cena no deserto, na neve, sabe? Quais são as situações para eu chegar em vocês e precisar e usar de um jeito inteligente a Virtual Production? Legal. Por exemplo, teve uma série que a gente fez que chama Temporada de Verão, que é da Netflix, em que parte da gravação e da equipe gravou na praia, boa parte das diárias, mas tinha muitas das cenas que foram gravadas dentro de um hotel, que era onde passava a maior parte das cenas da série. E aí o produtor justamente olhou para uma situação dessa, quanto que custa levar uma equipe inteira para a praia, uma equipe de fotografia, você gravar noturna, você gravar fim de dia, você gravar diurna, valor de hotel, fora, enfim, ser filmar dentro de um barco, você filmar com se hoje está chovendo, se amanhã não está. Enfim, são várias variáveis e vários riscos que você se aplica quando você sai para fora, além do custo em si. Sim. Então, um dos motivos principais que a gente trouxe para o estúdio foi justamente da gente conseguir ter um controle de qual horário do dia a gente gostaria de gravar o dia inteiro. Então, tinha uma cena que a gente ficava lá gravando vários lusco-fuscos em vários tipos de situação, e fora a velocidade, porque a gente tinha 2 painéis de LED e todo o teto era com Global Illumination para fazer o matching, né, do que era o céu daquele mundo com aquilo. E quando o diretor falava assim, eu quero que essa cena não seja de dia, seja de noite, a gente, justamente num botão, trocava todos os plates do painel e toda a iluminação que se referenciava àquele céu. Então, é uma velocidade muito prática e um controle muito grande. E isso daí, eu acho que, voltando à ideia da liberdade criativa e de tudo isso, eu acho que você traz o ator para a cena, você consegue ele colocar numa situação também mais tranquila, ele consegue entender o que está acontecendo, então não é um croma, não é um vazio. Tem uma capacidade que o croma não tem, justamente do Global Illumination, de reflexo, de realismo, de tudo isso. Então, são várias vantagens, mas eu acho que a gente não falou disso, né? O seu óculos, por exemplo, quando você fala, ele rebate uma luz que ele estaria rebatendo verde do estúdio Chroma e não a luz daquele espaço mesmo dessa sala, por exemplo, ou da sua sala, que é um pouco mais branca. A cor que bate em mim, a luz que bate, exatamente. Tudo isso você vai trazendo como elemento real. Então, eu penso que o realismo está muito nesse lugar, e eu acho que justamente o Unreal 5 entrando vai levar para um outro lugar daqui a pouco, acho que não é imediato, acho que tem vários desafios. Você fazer o Mandalorian, que é um deserto, é uma coisa, você fazer a floresta amazônica é outra, sabe? Dentro do Unreal. E tudo é possível, mas eu acho que o legal é que agora as ferramentas estão criando já uma qualidade de entrega muito boa, e o que mais falta também é esse lugar de experimentação. Porque é um novo workflow, é um novo lugar de pensamento, em que o diretor de arte tem um outro lugar, o diretor de fotografia também vai ter que repensar como que a luz dele também interage com esse mundo, como que o colorista ele sai de uma pós-produção, às vezes ele está dentro do set ajustando cor. Então é um workflow absolutamente novo, que é muito encantador quando a gente olha aquela coisa toda, mas o que eu acho que mais falta é aquela quilometragem e todo mundo de fato começar a utilizar e experimentar a coisa em si, né? E saber o que funciona bem mesmo, né? Quando poder correr para isso. Não, você falou da hora mágica ali do lusco-fusco, né? Eu sempre brinco quando eu vou falar com alguém de produção virtual, é isso, né? Você tem um casal numa série que está tendo uma DR super complexa às 5h30 no arpoador. Você faz o dia inteiro essa cena, os caras podem ensaiar, não sei o que, não é aquela coisa que você tem que armar um circo, você tem meia hora para gravar, porque senão a luz já mudou e já não vai dar. E chega lá e chove, exato. Ou chega lá e chove, ou tudo aquilo, ou você tem que controlar uma multidão ao seu redor que está ali curiosa, querendo olhar a cena, né? Tem, enfim, mil complicações. Em termos de... Eu gostei no começo aqui do papo, antes da gente começar a gravar, a gente falou de equipe, né? E você estava falando um pouco desse lance da produção ser diferente. A pós veio para pré, né? Explica um pouquinho desse lance que a pós veio para pré e quem que precisa conversar com quem agora que a pós veio para pré? Qual que seria o workflow que você pensa? Assim, o diretor, a gente tem um roteiro, essas cenas aqui a gente vai fazer em produção virtual e a partir dali quem precisa conversar com quem ou como tomar essa decisão de que essas cenas têm que ser em produção virtual? O pior é que é bom conversar com todo mundo, né? Porque, de certa forma, todo mundo se envolve com isso, né?
Sim, Mas, principalmente, acho que as áreas principais, no primeiro lugar, obviamente, é a produção, para entender de que maneira que isso daí vai ser realizado, mas depois, de uma maneira criativa, a gente fica muito junto com diretor e diretor de arte para entender de que maneira, até no Unreal, a gente já está separando em sublevels quase que as conversas e departamentos que a gente está tendo. Então, existe um sublevel que a gente só trabalha com iluminação para conversar com o fotógrafo. Então, eu vou ter toda uma arquitetura já pronta e dentro dessa arquitetura, como que a gente vai iluminar? Então, a gente vai ter um artista iluminador que vai chegar junto com o fotógrafo, vai entender onde está o sol e não só o sol, né? Todas as luzes que estão ali dentro, como que vai ser sim, o bounce, como que vai, se vai ter um fog lá atrás ou não, e se tem um fog lá atrás, como que isso daí vai, o prédio vai ter continuado 3D, aí já entra o diretor de arte também falando, vamos colocar essa textura lá dentro e com outro artista nesse outro sublevel que é só de arquitetura. Então, a gente quase que as duas áreas principais seriam de criação de arte e fotografia, e a direção, obviamente, orbitando todas, e a sim, produção ajudando a gente a realizar tudo isso aí. sim. E aí você falou em termos do ator. Você já lembra, você já me contou que você já fez coisa em Chrome e tudo, e como você vê essa diferença do ator lá dentro, assim, como que... Eu já vi, eles ficam encantados, mas me conta aí do seu lado, como que é ver o cara entra pela primeira vez, um ator que você já acostumado no Chroma, quando ele entra ali, qual que é a sensação dele? Eu acho que é uma questão de acting total, é uma questão de imersão mesmo, sabe? Então, bem ou mal, você atuar dentro de um quarto branco é diferente de você atuar dentro de um cenário composto, né? Então, se você está ali dentro de um fundo croma e você olha para o seu celular é verde, você tem que ter um grau de imaginação e de lugar que é muito que quase que vai além da atuação em si. Então, aquele celular que está em chroma ali, ele tem que lembrar onde que ele está apertando o botão dentro do espaço para depois substituir. E lá atrás, que horas que está vindo o tal dragão para me atacar, sabe? Vai ficar alguém com uma bolinha, vai, agora. Aí você tem que ficar, sabe, reagindo com uma bolinha branca, Sim, verde, sabe? E ali, quando você já tem toda aquela coisa acontecendo, você vê na sua pele, justamente que nem na floresta pegando fogo no clipe do Criolo, você vê na sua pele que ela tá quente, que ela tá, né, ela tá toda vermelha, sim. vibrando. E isso daí também traz essa imersão e essa atuação mais de fato para a cena, né? Sim, Eu se acho uma você está diferença brutal, você tá assim. dentro de um restaurante, acontece alguma explosão lá fora, você tem a reação no tempo certo. Todos os atores da cena que estão dentro do restaurante têm a reação quando explode o telão. No Exato, exato. caso, E por você exemplo. consegue reagir àquilo. Exatamente. Sim, sim, as reações elas são em tempo real mesmo, né? Não é 3, 2, 1, reage aí todo mundo. E aí o outro Legal. não viu direito. Exato. Pois é. E em termos de realidade brasileira, falar um pouco aqui, o que que você vê para os próximos anos, o que que a gente precisa, o que que os produtores, né, que estão assistindo a gente precisam aprender ou precisam de ajuda, se eles precisam de ajuda, falam, putz, eu tenho vontade de fazer, mas me ajuda aí, como você acha que o mercado também pode se ajudar? Qual a nossa função como uma galera que começou na Virtual Production, mas eu venho mais da parte de criação de conteúdo de 3D, você lá aí na conta também faz o 3D e faz toda a parte do set também. Como que a gente pode ajudar os produtores a realizar isso, ou até ajudar a fazer conta e entender que você vai poder matar 10 cenas em um dia, que seria muito Sim. difícil, fora? Como que a gente, como mercado, pode se conversar mais e se ajudar mais para fomentar e chegar nesse lugar mais fácil que você falou, de todo mundo confiar e saber o que funciona, o que não funciona e quando optar por isso. A primeira coisa é quando, justamente o que você falou, quando entra a produção virtual, né? E acho que isso daí já é um primeiro passo, que é você, numa elaboração, às vezes, sabe, no lugar muito inicial da produção, você consegue já validar processos que eles vão vir muito depois. Porque hoje em dia, justamente por ser uma área que está se conhecendo, está sendo mais experimentada, elas chegam em momentos que você precisa justamente a aposta está na pré. Então, se você vai gravar um plate, mesmo assim, você tem um processo de carro, por exemplo, que você vai ter que alugar um carro, gravar os plates, ou que seja, você vai ter que fazer uma pesquisa, vai ter que fazer um shooting board, que seja comprado na internet ou não. São processos que eles são anteriores. Então, você precisa, para Sim, ter um bom resultado, um tempo também de colocar isso dentro do projeto para que ele torne isso factível. Então,
principalmente com Unreal ou Plates mesmo, porque todos são processos. Então, acho que o primeiro lugar seria, de fato, conseguir jogar isso o quanto antes e conseguir experimentar mais, porque eu acho que é conversar antes e experimentar mesmo e não esperar, às vezes, uma situação muito o Unreal e a coisa hiper complexa, mas às vezes uma situação mais em nível médio mesmo, sabe? Eu vou fazer uma janela de um Sim, apartamento, eu vou e começar a entender que isso daí pode ultrapassar, porque não é que o Unreal é melhor do que o Plates e que é melhor do que... Eu acho que são ferramentas e que elas devem ser utilizadas. Uma rede não faz um filme, né? Então, sim. acho que um OptiTrack ou um painel de LED também não. Então, acho que é muito entender que lugar, que dispositivos são esses, de que maneira que eles estão aí para usar, porque é muito variado e tem muitos tipos de modelo. E o que eu vejo mais é conversar antes, porque veio para pré, muitas coisas que Sim. são de pós, justamente efeito, ou enfim, tem a parte de Unreal e tudo mais, mas também experimentar mais em situações mais cotidianas, porque é mais simples do que parece, mas também, enfim, precisa de Requer um experimentação. planejamento e experimentações. E, bom, eu falo da minha parte aqui, né? Você sabe, eu tenho um parceiro que tem um estúdio de produção virtual, que é a Maxi, e tem a Quanta. E eu acho que da minha parte aqui está todo mundo que quiser conhecer o estúdio lá da Maxi está convidado. Tenho certeza que o Diogo também está Com com as certeza, portas sim. da Quanta aberta, porque é isso, né? Estamos abrindo um caminho aí, uma picada que é muito legal, é um desafio muito grande. Eu acho que as pessoas precisam conhecer e precisam ir Exato. lá e vamos rodar cenas, vamos rodar uma cena fake aqui, leva um ator amigo, vamos ver o que acontece, sabe? Acho que precisa experimentar, precisa treinar, precisa levar um diretor de fotografia que nunca trabalhou com isso para ver o que é ali, para ver o que acontece na pele do ator mesmo, né? Entender esse lance, pô, eu posso virar o sol para onde eu quiser, pode, sabe? Tem um preset lá que é o Ultra Dynamic Sky, né? Que se você quer a Sim. luz da Califórnia, você fica mais laranjinha. Se você quiser a Às luz da Sibéria, 18h03, você fica mais azulzinho. É isso. Vai para Tóquio, você tem a luz de onde você quiser do planeta. Isso é muito legal. Então, acho que da minha parte fica o convite e acho que você também, né? Fala aí da também, com quanta. certeza. Não, eu acho que sim, eu acho que é isso também. Antes até de fechar, é conhecer mesmo. Eu acho que experimentar, visitar esses lugares, entender como é que funciona a tecnologia, porque a minha maior dificuldade, acho que na vida, é explicar o que eu faço, sem mostrar nada, Sim, só no verbo. Então, é muito difícil, às vezes, a gente conceber o que é um paralaxe com tracking que está ajustando uma perspectiva dentro de um 3D. Então, é um grau de abstração que, às vezes, e que 3D é esse? Qual que é a referência 3D de cada um? O que é? Então, é uma coisa que, de fato, eu acho que se concretiza vendo. Então, seja na Quanta, seja na Max, seja onde for, eu acho que, seja vendo vídeo, eu acho que é uma coisa que tem que se desmistificar e ser utilizada mais. E legal. vendo, porque é difícil explicar. Então acho que é isso. Acho que fechamos o assunto aqui. Foi muito legal bater esse papo com você. A gente já vem há um tempo falando sobre Virtual Production, né? Nos conhecemos aí há quase 2 anos agora e acho que tem um futuro promissor. Eu vejo que daqui a 3, 5 anos a gente vai ter Super, 10 sim. estúdios. O que eu torço é para o dólar melhorar e para as produções aumentarem. A gente ter 10 estúdios de produção virtual rodando e com um mercado aquecido aí para que é uma coisa muito legal de fazer e acho que tem Super. um Inclusive, futuro no bom aí. Rio, a gente está abrindo um estúdio de produção virtual também, lá no Ah, que Polo. legal. Vai ter o de produção virtual e um de captura de movimento também. Então, a gente vai ter tanto São Paulo como Rio com estúdios fixos de produção virtual. Justamente, são laboratórios, espaços híbridos, mas para a gente conseguir explorar de vários jeitos diferentes, porque isso é outra coisa interessante. Cada projeto de produção virtual que eu faço e com pessoas diferentes, os inputs dentro da tecnologia já são novos. Então, de fato, quanto mais, Sim, melhor. Então, seja no Rio ou seja aqui, também o convite fica aberto. legal. É isso. Muito obrigado e Fest Campus. Valeu, gente. Obrigado.